Fala galera, beleza? Professor Felipe, né, matemática. E então, a aula de hoje, né, é sobre geometria, tá? Nós vamos entrar no capítulo 5, tá? Fiquem despreocupados, quando tudo isso acabar, né, nós vamos voltar, nós vamos recapitular tudo isso novamente, tá pessoal? Tá? Mas a gente tem que dar continuidade, né, no conteúdo, certo? Mas só para deixar claro que quando a gente voltar, a gente vai tornar a recapitular tudo isso. Certo? Enquanto isso, nós vamos ter nossas aulas por aqui e vocês vão fazendo os exercícios, comentando, né? Não deixe de estudar, tudo bem? Bom, no capítulo 5 fala sobre figuras geométricas planas, tá? Nós vamos entrar aqui hoje no ponto, reto e plano, assuntos bem intuitivos, são conceitos bem intuitivos, tá? Não tem muita dificuldade nisso aqui. E aí nós vamos falar um pouco de ângulos, tá bom? Bom, em relação a os elementos primitivos, digamos assim, né, da geometria, é o ponto, reta e o plano. A partir deles a gente pode ver que todo o conteúdo da geometria vai ser basicamente em cima desses conceitos aqui, certo? Bom, o que é o ponto, professor? O ponto, tá? Ele é uma figura bem também intuitiva, né? Não tem conceito no ponto, né? Mas você pode ter uma ideia de ponto. Por exemplo, uma estrela no céu, né? Uma estrela no céu lembra um ponto, né? O que te lembra um ponto, né? Sei lá, né? Um navio que você vê lá no espaço, né? Lembra um ponto, certo? E como é que eu represento o ponto, professor? Você vai representar um ponto com letras maiúsculas, tranquilo? Então, toda vez que eu quiser representar um ponto, eu represento por letras maiúsculas, certo? Outro conceito importante é o de reta, tá? A reta, né, é uma linha, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tracei aqui uma reta, tá? Você pode representar uma reta por letra minúscula, beleza? O ponto eu represento por letras maiúsculas, mas a reta eu represento por letras minúsculas. Ou, né, eu posso representar também dessa forma aqui, ó, entre pontos, tá bom? Com essa setinha aqui, ó, nas duas direções. Então eu posso representar os pontos com letras maiúsculas, as retas com letras minúsculas, tá bom? Ela não tem nem começo nem fim, tá bom? A reta. E o plano, essa aqui é a ideia do plano, beleza? Isso aqui é um plano, um exemplo, né? Os planos eu represento por letras gregas, pelas letras gregas, né? É o alfa, o beta, o gama, né? Exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui eu representei esse plano aqui, né? Com a letra grega alfa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos falar do ângulo? Bom, e pra gente falar, pra gente encerrar aqui, né? Aliás, encerrar não, a gente dá continuidade, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de ângulos, tá? Então olha só, aqui eu tenho... O que é o ângulo, professor? Tá vendo essa figura aqui? Certo? Olha essa figura, tá? Repare que ela tem uma origem, beleza? Licença, deixa eu pegar o pincel preto aqui, né? Olha só, eu tenho aqui eu tenho um ponto aqui de origem, certo? O vértice. E eu tenho, a partir desse ponto, repare que eu tenho aqui, ó, saindo daqui duas semi-retas, beleza? Só para você ter a noção do que é um ângulo, tá bom? O que então é o ângulo, professor? O ângulo é essa região aqui, ó. Isso daqui é o ângulo, tá bom? Essa região interna aqui, tá? Delimitada pelas essas duas semi-retas de mesma origem, beleza? Isso daí é o ângulo. Eu tenho aqui, ó, os lados AO e BO. E aqui dentro desse espaço, né, tem essa abertura, né? Então essa abertura aqui, né, é chamada de ângulo. É uma figura muito presente no seu dia a dia. Se você observar, você vai ver ângulo para tudo quanto é lado aí na sua casa, tá bom? Tudo bem? Vamos falar agora dos tipos de ângulos? Só um minutinho. Bom, faltando aqui um ângulo, né? Como é que eu represento o ângulo, professor? Você vai representar o ângulo assim, ó. Aqui o lado, né, esse ponto aqui. O segredo é o seguinte, o vértice, o ponto de origem, né, é ele que vai ficar com o chapeuzinho, né, com o circunflexo, sempre, tá? Nesse caso aqui, esse ângulo AOB, como é que eu representaria esse ângulo, professor? Assim, ó. Esse ângulo aqui eu representaria assim, ó. AOB. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E então, pessoal, agora nós vamos aqui falar sobre alguns ângulos, né, alguns tipos de ângulos, beleza? Quais são, professor? Eu tô lá na página 126, tá bom? E olha só, os ângulos podem ser agudos,
podem ser reto, podem ser obtuso e podem ser raso, beleza? Vamos conhecer um pouquinho de cada um aqui, a característica principal de cada um, certo? O ângulo agudo, tá bom? Repare aqui, ó. Ele tem essa característica aqui, ó. Tá bom? Esse é um ângulo agudo, tá bom? A medida de ângulos pode ser em graus, tá? E eu posso expressar essa medida em graus, tá? E aí o que acontece aqui? Olha só. A principal característica de um ângulo agudo é aquele ângulo que ele vai de 0 até, ele é maior que 0 e menor que 90. Então, por exemplo, um ângulo de 80, 70, 60, 89, né, 2, 3, se ele tiver entre 0 e 90, ele é classificado como agudo, beleza? Essa é a principal característica do ângulo agudo. Se você estiver acompanhando aí, né, vai na página 126 que você vai ver melhor a característica dele, tá bom? Professor, qual é o outro tipo de ângulo? Outro tipo de ângulo é esse aqui, ó, o reto. Tá bom? O ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. Sempre, sempre. Ele vai ter sempre 90 graus. Olha só a carinha dele aqui, ó. Tudo bem? Olha bem, memoriza bem, né? Esses ângulos, cada um deles, tá bom? O agudo, tá? O reto. E o obtuso, professor? O obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Olha a característica dele, ó. Ele tem essa carinha aqui, ó. Então esse espaço todo aqui, né, é chamado de obtuso, tá bom? É um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Tranquilo? Beleza? E pra gente fechar, o ângulo raso, né? É aquele ângulo que tem exatamente, né, 180 graus. Tranquilo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, né, ele tem exatamente, né, 180 graus. Portanto, ele é chamado de ângulo raso, tá? Também conhecido como ângulo de meia volta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, então por hoje é só, tá? Vou passar uma atividade para vocês daqui a pouquinho, beleza? Façam a atividade. Se houver alguma dúvida, vão lá nos comentários e perguntem. Tranquilo? Beleza? Abraço, professor Felipe.